Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois, esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber sempre que a gente posta um vídeo novo e não esqueça de deixar o seu like, de curtir no YouTube, de curtir aqui também quando esse vídeo vai lá para o feed. É muito importante para que ele possa alcançar um maior número de pessoas. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos, com aquelas pessoas que você gosta. São sempre temas que nós trazemos aqui toda semana do Evangelho, para que a gente possa refletir a vida. E toda semana a gente também recebe sugestões de temas para serem trazidos aqui, perguntas que nos fazem. Outras vezes a gente faz por inspiração mesmo, e sempre é um tema que eu tenho certeza que vai em algum momento dizer muito ao seu coração. Essa é a intenção. A intenção é de elucidar, de entender os pontos do Evangelho, porque a gente já ouviu algumas coisas e não entendeu, ou então nunca ouviu, né? Nesses tempos de hoje, as pessoas têm pouco conhecimento a respeito do Evangelho ainda, mesmo quando pegam para ler alguma coisa, às vezes fica ininteligível certas falas de Jesus, porque Jesus falava numa outra época, apesar dele ter usado uma técnica muito boa, que é das parábolas, para poder eternizar os seus ensinamentos, mas mesmo assim, para que a gente entenda determinados textos, nós precisamos contextualizar aquela época, entender qual era o momento que ele estava falando, o que estava acontecendo. Então, a gente procura fazer isso aqui para entender o fundo moral de suas palavras. Então, vamos iniciar agradecendo ao nosso mestre a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar o Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. Hoje eu trouxe um trecho do Evangelho, aliás, são trechos do Evangelho de Mateus e também que é semelhante em Lucas. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus e também o capítulo 5. No 7, os versículos vão de 21 até 27. E depois, no capítulo 5, versículo 19. Então, vamos lá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordaram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína.
Naquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Essa passagem aqui é chama muito a nossa atenção, porque nós costumamos sempre, quando não estamos muito bem na nossa vida, seja em que setor for, a gente começar a gritar Senhor, Senhor. Mas ele mesmo diz que nem todos que gritam Senhor, Senhor estão de acordo para receber aquilo que estão pedindo ou que estão fazendo. Porque não adianta a gente chamar Jesus de mestre, de professor, de mestre, se a gente não segue os seus preceitos. Não adianta ter o evangelho na ponta da língua ou ter todas as passagens do evangelho na cabeça se a gente não colocar esses preceitos em prática. Às vezes é melhor saber menos, mas o pouco que se sabe se coloca em prática, do que querer também saber muito e não se colocar em prática. Todo o ensinamento de Jesus se deu através do exemplo dele. Ele mesmo não escreveu nada a respeito da sua vida, foram seus discípulos que escreveram. E se hoje nós nos denominamos cristãos apenas para fazer devoção com atos exteriores, nós estamos extremamente equivocados. Se o evangelho não for inteligível e se a nossa conduta não muda após essa compreensão, não adianta querer ficar chamando o Senhor, Senhor. Se dentro do altar do nosso coração ainda se mantiver o orgulho, o egoísmo, a cupidez, tudo isso dentro de nós. Não tem reza, ficar dias rezando, fazendo práticas exteriores, se na nossa conduta do nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, a gente não procura se melhorar. Se a gente ainda continua atacando os outros, se a gente ainda continua sem paciência, se a gente ainda continua sendo agressivo com os outros. Não adianta querer se cobrir de tanta prática, de tanta prática exterior que eu digo, de tanta pompa, e dizer que se fala em nome de Jesus e que profetiza em nome de Jesus e que cura em nome de Jesus, se as pessoas mesmos não vivem os preceitos de Jesus. Então aqui é uma chamada que Jesus está fazendo, que não adianta atos exteriores para que nós sejamos reconhecidos no mundo espiritual. O mundo espiritual, a nossa vibração e aquilo que recebemos vem de acordo dos conteúdos que nós trazemos dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. E uma vez que a gente sabe um pouco de como que era a conduta de Jesus, que a gente saiba o resumo que ele deu dos 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós já temos, a partir dessas 2 frases, que realizar uma mudança dentro de nós.
no reino do Espírito, atos exteriores não têm peso nenhum. Pode até ter algum peso diante dos homens, diante das coisas da terra. Mas se a pessoa não se melhorou o suficiente para enxergar aquele que necessita como um irmão realmente, de estender a mão para ajudar realmente de coração, de praticar a empatia, de entender o problema do outro, não vai adiantar ficar suplicando, Senhor, Senhor. Jesus deixa isso muito claro, que a única via que nós temos para alcançar a graça na sua presença é a prática sincera da lei de amor e caridade. Não tem outro jeito. Não precisa ser um doutor, um grande conhecido do Evangelho para isso. É preciso ter amor no coração, é preciso ter a boa vontade para consigo mesmo e também para com os outros. E é isso que quer dizer essas palavras. E os mínimos mandamentos, quais são os mandamentos? Os mandamentos se resumem a não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que faça para nós. Se eu não prejudico ninguém, se eu ajo de boa fé com as pessoas, essa vai ser a minha vibração de boa fé. É isso que o Cristo reconhece em nós. Não adianta a gente querer construir uma aparência como a casa que foi construída na areia, porque na primeira tormenta que vier, porque a vida ela é desafiadora. A vida vai nos desafiar o tempo inteiro. Todos nós, sem exceção, seremos colocados à prova durante o nosso período aqui. Não tem exceção para isso. Todos nós. E aí a hora que a provação vem, aonde que fica? Onde se sustenta essa fé? Simplesmente no gritar Senhor, Senhor? Não tem substância, não tem terreno sólido, não tem onde se segurar na fé. Porque feita somente de aparências, como tudo que é feito só de aparências tende, uma hora ou outra, a ruir, a terminar. E com essas palavras, nesse caso aqui ele foi muito direto, ele não usou de parábola, quase que nem, ele só fez uma comparação sobre a casa construída sobre a rocha e a areia, mas a gente vê que não adianta querer usar o nome de Jesus para dizer que profetizou, que expeliu demônios, que obramos muitos prodígios. Hoje, pela ciência já desenvolvida, a gente sabe que existem muitas formas de fazer curas, inclusive dentro da área médica, que naquela época de Jesus não existia, que hoje seriam verdadeiros milagres. Mas isso não quer dizer que a gente tenha melhorado moralmente. Muito pouco. Por isso que a gente precisa, como Jesus disse em outra fala, que orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ou seja, que a gente saia dos círculos mais baixos da natureza. Que a gente procure evoluir dentro dos seus ensinamentos. Porque nós nos mantemos na nossa vibração muito baixa. Muito baixa. E às vezes quando se consegue dentro de uma igreja, dentro de um centro, dentro de algum lugar onde a gente consegue algum tipo de benefício e a pessoa fica se vangloriando disso. E aí vem,
com aquela coisa sempre do merecimento, que é muito ruim essa questão do merecimento. João, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, que é o que ele fala aqui, nesse trecho de Mateus, que fala que não é para quebrar nenhum dos mínimos mandamentos. E quais são os mandamentos da lei? Bom, nós temos lá o Pentateuco lá, né? No Pentateuco nós temos as leis de Moisés, os 10 mandamentos, que Jesus resumiu em 2, para ficar mais fácil, não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que faça pra gente. Simples. E nós muitas vezes esquecemos de que ostentar o título de cristãos nos dá uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente se diz cristão, deve significar que você esteja seguindo os exemplos do Mestre. E a pessoa diz: eu sou cristã, mas não perdoa nem isto aqui. Não pede uma desculpa. Se mantém sempre dura, inflexível. Não se abre para o entendimento. Vive de acusar as outras pessoas pelos seus males. E aqui cabe dizer que falta-lhe o senso de individualidade, de responsabilidade individual. Porque as pessoas vão fazer o que elas bem entenderem da vida, como a gente também faz. A questão é o que a gente faz com o que as pessoas fazem. Então, o mandamento de Jesus, que fala de amar ao próximo como a si mesmo e de fazer aos outros aquilo que se quer que faça para si, resume todos esses mandamentos. Por isso que João fala que o essencial é a caridade. O que é a caridade? A caridade é quando nós fazemos as coisas de coração. Caridade, esse prefixo já vem de quando a gente faz as coisas pelo coração, de quando a gente faz as coisas com boa vontade. E Emmanuel nos traz um texto muito lindo a respeito disso, que ele diz que em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Não tem nenhum problema nesse mundo que não se resolva pela caridade e pelo amor. Nenhum. Toda a solução de todo problema está aí. Porque quando nós entendermos isso, a terra será realmente um lugar melhor para se viver. Emmanuel ainda discorre sobre esse tema, dizendo: quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno.
E ele ainda vai mais além, que ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com aqueles que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. É o que Jesus está falando aqui, de que ele vai reconhecer aqueles seus discípulos que dizem Senhor, Senhor, que realmente carregarem esse amor, essa fraternidade, esse modo de viver que ele ensinou. Por isso que tudo começa, como a gente já tem dito aqui de outras vezes, tudo começa dentro de nós. Primeiro nós precisamos nos melhorar os nossos sentimentos, melhorar o nosso coração através do entendimento, procurar nos equilibrar para que a gente possa também ajudar aqueles que estão em caminho conosco. E em caminho conosco, gente, não é só a família ou os amigos, não, é qualquer pessoa que possa aparecer na nossa frente. O pão é valioso, mas a forma como a gente entrega faz toda a diferença. A palavra, para ser dita, para ser transmitida, precisa ser fortalecida pelo exemplo de quem fala. Porque se a pessoa não tem um exemplo de vivência, a palavra também não tem força. Por isso que ele fala que o começo sempre parte de nós. Nós somos criados individualidades, justamente para que cada centelha, para que cada espírito emanado do Criador faça esse progresso e ajude aqueles que estão à sua volta, porque nós só evoluímos ao contato com outras pessoas. Nós não evoluímos sozinhos. Nós precisamos passar por várias experiências de relacionamentos para que a gente possa fazer esse progresso. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. E ele dá então aqui o alerta. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. No Evangelho é que estão contidos todos esses ensinamentos, seus exemplos, o exemplo de Jesus em várias situações da vida, a forma como ele se comportou. É um exemplo para nós, ele é o nosso modelo. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. E aqui vem a explicação desse trecho de que nem todo o que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Acho que essa lição ficou bem clara hoje para todos nós. Que a gente procure ter compaixão, ser caridoso, primeiro conosco mesmo. Nós nos maltratamos muito, nós cobramos muito de nós somos exigentes demais. E porque somos muito exigentes conosco mesmo, a gente acaba sendo exigente com os outros também. E porque nos maltratamos, acabamos maltratando o outro também. E porque não temos paciência com a gente acaba perdendo a paciência com o outro também. São lições que eu tenho aprendido durante a vida. Não só através do Evangelho, dos ensinamentos do Evangelho, como desses guias espirituais tão maravilhosos, mas também praticando o autoconhecimento. A gente vai percebendo de que nós somos o centro de tudo que nos acontece. Quando a gente começa a praticar a autorresponsabilidade, nós vamos perceber isso. Então, o começo de tudo tem que partir de dentro. Se a pessoa, não importa se ela passa às vezes por provações, por dores e sofrimentos, se ela não decidir que ela quer melhorar, se ela não se impuser essa melhora, ela não vai melhorar. Pode sofrer o resto desta encarnação, vir em outra e sofrer, porque tem gente que fala que o sofrimento vai mudar tudo, nem sempre. Tem gente que sofre e fica pior, fica mais dura ainda. As pessoas mudam quando elas querem. E a mudança proposta por Jesus não é para que a gente seja tolo no mundo, nem que a gente, porque somos pacíficos, que vamos ser bobos. Não é isso, Jesus nunca foi bobo. Ele foi um homem, enquanto aqui na terra, atuante em todos os setores da vida. Não é isso que significa. Significa ter a força maior, a força de mudar nós mesmos. Antes de se levantar para querer consertar o mundo ou uma sociedade, vamos nos olhar no espelho e primeiro consertar a gente. Porque tudo o resto que acontece no mundo é reflexo de nós, do nosso pensamento, do nosso agir diante do mundo. Vamos procurar seguir realmente os exemplos do Mestre. Muita gente diz que a religião, falam muito mal das religiões, ninguém quer saber mais nem de ir na igreja, nem nada. Isso é muito ruim, porque a educação do espírito ele não se dá apenas pelo fato dele reencarnar. Ele reencarna, ele precisa de um conhecimento intelectual, beleza. Ele precisa desenvolver profissões, trabalhos, tudo bem, mas ele precisa também estar atento com o seu desenvolvimento espiritual. O homem integral, uma pessoa que não tem uma dedicação com o seu lado mental e espiritual, não é um ser que está completo, que está evoluindo bem. E isso a gente vê nos nossos trabalhos espirituais. Não adianta ter mansões, ter um monte de coisa e falta espiritualidade nas pessoas. Falta elevar o pensamento para o alto. Falta Deus na vida das pessoas. Porque se tivesse mais Deus na vida das pessoas, as pessoas não se desrespeitariam tanto. É preciso ter esse conhecimento, entender que quando eu faço mal para alguém, eu estou fazendo para mim mesmo. Mas ao contrário, que quando eu faço bem para alguém, também é para mim mesmo que eu estou fazendo.
E nós podemos mudar esse estado de coisas. E para isso a gente não precisa fazer grandes revoluções externas, não. Basta que a gente faça uma grande revolução interna. Que nós tenhamos a coragem de começar a partir de agora a mudar nós mesmos, mudar os nossos sentimentos. E a gente sempre pensa assim, em situações difíceis da nossa vida, se fosse Jesus, como será que ele agiria? Vamos pensar dessa forma, que ajuda muito. E que ele, com certeza, vai nos inspirar. Que a gente traga um pouquinho mais de espiritualidade dentro dos lares. Não importa a religião que a pessoa vai. Não importa, mas é necessário ter esse conhecimento, essa espiritualidade. Gerações passadas como a minha, as pessoas, mesmo quando era muito jovem, quando a gente tinha uma dificuldade, até numa nota da escola, a gente ia na igreja rezar, a gente ia procurar um lugar para se conectar com Deus. O que a gente vê hoje são os jovens fugindo, comportamentos autoaliviadores, ao invés de rezar, de procurar alguma coisa de sublime, de superior, acabam se entregando à maconha, acabam se entregando a tantas outras coisas. Os adultos se entregam aos remédios, achando que o remédio, as pílulas vão resolver tudo. Não vai, gente. O remédio é importante? É muito importante. Ele ajuda, ele é um elemento coadjuvante. Ele é um elemento necessário. E por isso o plano espiritual deliberou que a ciência chegasse ao conhecimento que tem hoje. Mas não é ele que resolve. Ele trata as consequências, mas não a causa dos problemas. E toda a causa dos problemas está aqui, está aqui. É isso que nós precisamos mudar. O mundo hoje precisa de espiritualidade. E muito. Porque a gente está vendo aí jovens em plena adolescência cometendo suicídio. Porque não tem nenhum respaldo, nenhuma visão espiritual da vida. E isso é lamentável. Então, nós que queremos que o Senhor esteja na nossa vida realmente, dentro do lugar onde nós estamos, dentro do nosso círculo familiar, de amigos e até religiosos, vamos procurar propagar para as pessoas essa necessidade de se procurar um pouquinho mais de espiritualidade. O Evangelho, gente, é riquíssimo de lições, é riquíssimo de consolo para as nossas almas, é riquíssimo de nos trazer segurança, de nos trazer leveza, quando Jesus pede para que a gente não ande aflito pelo dia de amanhã, tira a ansiedade e pede que a gente confie no Pai. E a gente vê tanta gente se entregando a nada, perdendo suas vidas por nada. Uma oportunidade bendita que é estar na terra encarnados, vivendo esses momentos que a gente vive. Essa encarnação é muito rápida, tudo passa muito depressa, muito depressa. E nós já somos espíritos que já estamos aqui já há algum tempo e precisamos sair do nosso lugar comum. E eu espero que esse evangelho que você está assistindo e que pode também disseminar para outras pessoas, possam ajudar a trazer essa consciência. Aos pais que estão criando seus filhos, procurem criar seus filhos dentro da espiritualidade. Vá na igreja, vá no centro espírita, vai no budismo, vai na Umbanda, vai aonde quiser, mas vá procurar alguma coisa. Não fique solto no mundo, sem conhecimento, ignorante
e muitas vezes vítima das forças menos dignas que ainda campeiam pela terra. E nós todos precisamos de ter um lugar onde nós nos ancoremos e nos fortalecemos. A gente não pode ficar avulso. Quando nós estamos dentro de uma religião, dentro de um lugar que a gente frequenta, a gente participa de uma egrégora. E ela nos sustenta nos nossos momentos difíceis. É importante que todos nós estejamos participantes. E eu espero que esse evangelho aí tenha tocado no seu coração e também acordado também a sua consciência para algumas realidades. Porque são as palavras de Jesus, não são minhas. E ele mesmo está dizendo que nós precisamos fazer com que a nossa vida seja pautada no exemplo dele. E nós vamos agradecer ao nosso Mestre por essa oportunidade bendita desse entendimento. Agradecer por todos os ensinamentos que nos são revelados, através das inspirações que nós recebemos, através do entendimento que muitas vezes são trazidos do alto pelos bons espíritos. Nós somos gratos, Senhor. E te pedimos que abençoe cada lar aqui representado, que as suas bênçãos possam estar sempre conosco. Nós que estamos sempre pedindo, Senhor, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos tornar dignos realmente de estar no reino dos céus, que é o reino do coração, que é o reino do amor, que é o reino da fraternidade. Que o seu exemplo, que a sua presença nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a todos vocês também pela presença, muito obrigada. Não esqueçam de curtir esse vídeo aí quando ele vai lá para o feed e também de compartilhar com aquelas pessoas que você gosta. Tá bom, minha gente? Uma ótima semana a todos e segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com o nosso Evangelho Online. Se Deus quiser, um beijo no coração. Tô vendo gente que entrou aí muito obrigada pela presença, minha amiga, minha Pátia, amiga querida, tô vendo você aí, muito obrigada, viu, pela sua presença, saudades imensas de você, um beijo a todos vocês, até a semana que vem, se Deus quiser.